né? Porque às vezes eu vejo algumas profissionais comentando assim, mas eu quero trabalhar com saúde mental. Tá, então precisa integrar os dois, saúde mental e desenvolvimento humano organizacional. Não, mas eu quero só saúde mental. Veja, não tem como. Quando você vai para a prática, para a ação, tem algumas atividades que você vai desenvolver que tem como objetivo informar, orientar, estimular uma reflexão no que diz respeito a rever valores, né, rever atitudes, a mudança, né, de comportamento. As estratégias de desenvolvimento humano, elas são fundamentais. Então, não tem como você não integrar, não conectar, né? No curso, né, neste curso Psicóloga nas Empresas, versão 2.0, que é o meu curso, eu faço isso, eu apresento tanto conteúdo de desenvolvimento humano e organizacional, quanto conteúdo de saúde mental no trabalho. Por quê? Porque eu sei que é importante a integração desses dois conteúdos. Não é possível ficarem desconectados. Está inerente ali, não tem como a gente fazer caixinhas, né? Não, essa caixinha agora é de saúde mental no trabalho, agora essa caixinha é de desenvolvimento humano e organizacional. Não tem. E o profissional, a profissional que tem essa clareza, né, primeiro das diferenças e também do quanto que elas estão integradas, essas duas atividades, tem uma atuação, uma intervenção muito mais efetiva, muito mais consistente, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com o tema assédio, né? Pode ser assédio sexual, assédio moral, os tipos de assédios, né, que existem aí. Quando a gente fala em assédio, a gente está falando de violência no trabalho. Mas se você denomina como assédio, então, nesse processo de trabalhar com esse tema nas organizações, há um momento em que é importante você informar primeiro o que é o assédio, né? Eu fiz um trabalho numa organização onde eu pedi, né, para que tinha alguns advogados que trabalham nessa organização, e eu pedi para uma advogada, falei com a gestão da organização, e pedi para uma advogada, num trabalho específico que a gente ia fazer, explicar, com base na legislação, o que era o assédio. Então, veja, é um momento de educação, né, de informação, de educar, de esclarecer, para daí, a partir dessa clareza do que é, a gente poder trabalhar assim, como que é então isso aqui dentro da organização. Como que isso acontece, não acontece, como que vocês se sentem afetados, como que isso está afetando a saúde psíquica, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde física desse trabalhador. Isso é importante, parar e ter esse momento. Então, veja, nesse momento é uma ação de desenvolvimento humano. Mesmo que seja realizado por uma outra profissional de uma outra área, mas quem pensou essa ação fui eu, enquanto consultora, né? Que olhando a complexidade daquela organização, olhando a complexidade do tema, e também reconhecendo que não é a minha praia definir o que é ou não é, eu posso até falar o que é, né? Mas legalmente, eu queria que tivesse um respaldo legal, né? Que tivesse essa clareza, as pessoas tivessem essa clareza, que existe sim uma questão legal no que diz respeito ao assédio moral e ao assédio sexual. Mesmo que ainda na legislação não tenha exatamente esse nome. E quem pensa, né, nesse sentido assim, tá, então para eu poder trabalhar com informação, com esclarecimento, com desenvolvimento, quais as estratégias? E como que eu vou planejar essas estratégias? Em que momento que nós vamos abordar um tema, em que momento a gente vai abordar um outro tema? Isso tudo é importante.
Se você não tem essa clareza, essa compreensão, provavelmente você não vai planejar esse tipo de intervenção num programa como esse, né? Que você esteja trabalhando assédio moral e assédio sexual, então assédios, né, nas organizações. Então é muito importante, né? Quando você vai, num momento, já trabalhar, por exemplo, com as lideranças, né? Antes de você ir na base, porque você pode, no diagnóstico, você pode levantar várias possibilidades aí de trabalho, né? Sendo que uma delas que você verifica quando você está lá, com foco em saúde mental no trabalho. Você verifica que vai ser importante trabalhar com as lideranças. E é sempre estratégico, né? Começar com as lideranças. E aí, trabalhando com as lideranças, você pode ter um início desse trabalho que seja de informação. Quando eu trabalho com liderança sobre esse tema, eu trabalho, num primeiro momento, com o nível de informar, né, de esclarecer o que não é. E quando eu trago a psicodinâmica do trabalho, é bem interessante, porque como a psicodinâmica vai falar assim, qual o sentido, né, que tem o trabalho para cada um de nós, a centralidade do trabalho na vida de cada um de nós, como que a organização do trabalho afeta a saúde mental, né, e todos aqueles conceitos da psicodinâmica do trabalho. Quando eu apresento essas informações, esses conceitos, e conectando com notícias, com informações mais atualizadas, no sentido assim de trazer do dia a dia, de algum exemplo de alguma organização, né, de alguma situação, eu vejo que as lideranças ficam surpresas, porque aquela mentalidade que está numa perspectiva mais gerencialista, né, da ideologia gerencialista, que as pessoas trabalham para pagar suas contas, para se sustentar, para sobreviver e ponto. Não, o trabalho é muito mais do que isso. Qual o sentido que o trabalho tem para cada um? E como que esse trabalho pode adoecer esse trabalhador ou promover o prazer desse trabalhador? Então, veja, eu estou falando de informação, de conscientização, de orientação. E aí nós estamos falando de estratégias em desenvolvimento humano.